Olá, está começando mais um Papo Reto, um programa de entrevistas com os candidatos a vereadores de São Paulo de 2020. Este programa é idealizado pela Tapera Taperá e eu sou o Wallace de Andrade. Hoje nós vamos conversar com o Pedro Batista, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Wallace. Tudo ótimo. Maravilha. Pois bem, eu já, de cara, já vou perguntar para você um pouco sobre a sua trajetória. Wallace, eu sou de Sapopemba. Eu moro em um bairro chamado Jardim Elba. E a minha trajetória se confunde muito com a luta social que tinha nesse bairro. Aqui a gente não tinha basicamente nada. Água, esgoto, transporte, saúde, moradia, escola, enfim. E com muita luta do povo, com a organização das comunidades eclesiais de base, a gente conseguiu conquistar muita coisa, inclusive o protagonismo na democracia brasileira. A gente tem o poder de voto, a gente tem poder de veto, e felizmente a gente conseguiu conquistar isso. E a minha trajetória tem muito a ver com isso. Eu fui de grupo de jovens da Igreja Católica, fui da coordenação da arquidiocese com Dom Paulo Evaristo Arce, orgulho disso. Fui coordenador, já afiliado ao PT, coordenador da campanha do presidente Lula em 94 na juventude. Participei da escola de governo com o professor Fábio Conder Comparato, com a professora Maria Vitória Benevides, com o professor Claudineu de Mello. Fui coordenador da Educafro, uma rede de cursinhos comunitários, e onde eu lecionava também História e Cidadania. Fui professor da rede pública estadual, lecionei Filosofia. Na campanha do Haddad, em 2012, eu participei ativamente daquela campanha, trabalhava na agenda do Haddad, e isso fez eu ter contato com a cidade inteira. E quando a gente ganhou a eleição, eu tive o orgulho e o prazer de ser convidado para trabalhar no gabinete do prefeito. Eu fui, Wallace, um dos primeiros, ou dos únicos, negros no gabinete do prefeito de São Paulo. Na história de São Paulo, a história de São Paulo teve dois negros prefeitos, né? O último foi o Celso Pitta. Mas mesmo na assessoria do prefeito foram raríssimos os negros. O Haddad falava bastante disso, inclusive quando da criação da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, aqui em São Paulo, isso era bastante colocado. Poxa, mas o Pedro está aqui no nosso gabinete, né? E a gente tinha muito orgulho disso. Depois eu fui para a liderança do PT na Câmara Municipal, assessorar os nossos vereadores no plenário, em algumas comissões, Comissão de Direitos Humanos e Relações Internacionais, Comissão de Criança, Adolescente e Juventude, eu tenho muito carinho, e a Comissão de Administração Pública. Eu sou gestor público, pós-graduado em docência do ensino superior e também em planejamento urbano. E a gente teve uma experiência muito rica na Câmara Municipal. Não é brincadeira o trabalho na Câmara Municipal. O problema é que tem muitos vereadores e algumas vereadoras que não sabem que o povo precisa, de fato, que eles atuem para construir políticas públicas. E esse é um dos grandes problemas de São Paulo. Se fica dando nome de rua, fica fazendo festa, direcionando o orçamento para eventos sociais, e aí fica muito difícil, né? Não sei se você sabe, Wallace, 70%, mais de 70% dos vereadores e das vereadoras de São Paulo já estão lá há mais de 3, 4, 5, 6 mandatos. Tem vereador há 10 mandatos na Câmara Municipal. E isso é muito ruim. É muito ruim porque o povo não se sente representado. Essas pessoas ficam lá e elas têm todas as benesses de um cargo, só que elas não exercem, de fato, o poder legislativo. Legislar,
organizando as leis, organizando a cidade, fazendo a fiscalização do executivo, fazendo a fiscalização das entidades públicas, da sociedade civil, e aí é muito difícil. Então, um pouco da minha trajetória tem a ver com isso. Bom, Pedro, eu queria saber de você agora uma referência que construiu, né, você durante a sua trajetória. Wallace, eu tenho muitas referências. Se eu for pensar em uma pessoa só, como referência para a minha trajetória, para a minha vida, eu fico muito angustiado. Mas eu poderia citar, por exemplo, é impossível não citar a luta dos trabalhadores metalúrgicos aqui do ABC. Né? Eu moro muito perto do ABC. O meu bairro é um bairro dormitório do ABC. Então, as pessoas iam trabalhar muito lá do lado do ABC, né? Então, tinha muita gente das metalúrgicas, da Ford, da Mercedes, né, da Volks. Então, tem muita gente de lá e eu não consigo não citar, por exemplo, o Lula, né? Porque eu vi muita gente trabalhar naquele lugar e via o Lula, quando eu era menino, vir no meu bairro para ajudar a construir os movimentos que eu disse anteriormente, né? Então, não posso deixar de mencioná-lo, mas eu também vou mencionar o Nelson Mandela. Né? O Nelson Mandela, para mim, é uma pessoa exemplar. Se eu pudesse ter uma pessoa como exemplo de vida, eu gostaria de ter uma vida parecida com a do Nelson Mandela, que, com toda a luta e com toda a injustiça que sofreu, não carregou o ódio. Né? E eu luto muito para que eu, particularmente, não carregue ódio. Eu gostaria de citar também uma última pessoa, eu tenho lido muito, e principalmente nesse momento agora da eleição, eu li Fábio Condor Comparato, que eu tive a satisfação de ser aluno dele na escola de governo, e aí eu li Ética, que é um baita livro dele, que é sensacional, mas eu gostaria de citar A Origem dos Meus Sonhos, do Barack Obama, né? E por causa das eleições, eu estou lendo esse livro o tempo todo. Ele está sendo o meu livro de cabeceira, né? Nesse período da eleição, porque o Obama é uma pessoa exemplar do ponto de vista da política, do ganhar voto, do conquistar corações e mentes, que é muito importante. O livro é A Origem dos Meus Sonhos. Bacana. Agora, indo para o caminho das suas propostas, caso você seja eleito, quais são as suas ideias e o que você pretende fazer após assumir o seu mandato? Eu tenho certeza, tenho convicção que eu vou ser eleito, viu, Wallace? Sabe por quê? As pessoas estão buscando representatividade. A gente olha a Câmara Municipal de São Paulo, é absurdo. É absurdo o grau de disfarçatez, inclusive, de muitos vereadores e de muitas vereadoras. Agora, por exemplo, está com o advento da cota, né, financeira para negros e negras disputarem a eleição, tem vereadores que colocaram-se como negros, como pretos ou pardos, para conseguir a cota dos seus partidos. Mas é gente que está lá há 8 mandatos. Aí eu acho absurdo, mas as pessoas veem isso. As pessoas olham e falam, não, esse aí é negro. Vou citar um aqui, o Adilson Amadeu. É só vocês olharem lá, porque os dados são públicos. Né? Adilson Amadeu se colocou como negro. Eu acho isso um absurdo. E aí é um pouco por isso que eu vou tenho certeza que eu vou ser eleito, porque a gente está fazendo um bom trabalho, a gente está fazendo uma boa campanha, e o retorno tem sido muito legal. As pessoas, o boca a boca, né? O respeito que a gente tem pelas pessoas, o fato de não mentir para as pessoas e falar, isso é possível, isso não é possível, colocar de fato o que um vereador pode fazer, né?
E aí a questão da representatividade é muito importante para mim, né? É importante que tenha negros e negras lá na Câmara Municipal, que tenha mulheres, que tenha jovens, que tenha LGBTQIA+, é fundamental que tenha isso. Agora, do meu ponto de vista, no meu gabinete, a gente vai trabalhar algumas coisas, né? A questão da transição ecológica. É fundamental que nós, na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, megalópole como nós somos, nós temos que pensar uma nova forma de organizar a sociedade. E a transição ecológica diz um pouco disso, né? Para a gente consumir menos, para a gente gastar menos, para a gente conseguir otimizar o nosso consumo, né? A forma, aquilo que a gente vai usar sem desperdiçar e sem prejudicar o meio ambiente é fundamental. Para que eu tenho que colocar os meus projetos de lei, se eu posso colocar numa plataforma e enviar pelo WhatsApp, por que eu tenho que colocar um projeto de lei, distribuir para todos os vereadores em todas as comissões em papel, por exemplo, né? Então, algumas coisas são possíveis a gente traduzir. Tem uma coisa em transportes, por exemplo, que eu quero muito, Wallace, é tratar a questão de transporte como cidadania. Tem muitos acidentes de transporte em São Paulo, no país inteiro. Mas aqui em São Paulo, eu trabalhei na Câmara Municipal, na liderança do PT, e uma vez eu conheci uma pessoa que hoje virou uma das grandes amigas minhas. Essa pessoa teve uma irmã que foi assassinada no trânsito. A moça estava em um barzinho, numa calçada, e um motorista irresponsável, absolutamente irresponsável, jogou o carro em cima dessa moça. Essa moça tinha um futuro brilhante, ela ia estudar, estava estudando para ser diplomata, a irmã dela é advogada, a mãe é uma pessoa que tem muita luta, e eu fico até emocionado quando eu falo nisso, porque eu nunca comentei isso com essa minha amiga. Uma das coisas que eu quero fazer no meu mandato é tratar a segurança de trânsito como uma questão de cidadania. Nós temos que colocar os motoristas de aplicativo, o pessoal de moto, né, os mototaxistas, tentar trabalhar as empresas Uber, 99, essas de aplicativo, os taxistas, né, as empresas de táxi, também com noção de cidadania. Não adianta só ter a habilitação, a pessoa tem que saber. E, para isso, eu acho que é importante, eu vou fazer a proposta que a gente tenha uma escola, a Nariá, que era o nome da moça que faleceu, de educação de transporte, trânsito e cidadania na nossa cidade. Pode parecer uma bobagem, mas o número de idosos que, às vezes, são pegos ao atravessar a rua, né? Na faixa na calçada, na faixa, né? É muito grande, de crianças. Então, a gente precisa ter um pouco esse olhar. Tem inúmeras coisas, juventude não pode estar fora, né? Segurança pública, eu quero trabalhar muito essa questão, educação, eu sou professor, eu acho que é fundamental, saúde. Então, eu tenho inúmeras coisas, mas eu gostaria de apontar, né, SAMU animal, gostaria de apontar essas coisas basicamente. Legal. Pedro, agora dá um papo reto para o pessoal te convocando, na verdade você convocando o pessoal para votar em você no dia 15 de novembro, e passa as suas redes, né, os seus contatos para quem quiser entender um pouco mais do seu projeto, das ideias que você quer implementar, para que eles possam acompanhar. Papo reto, gente. O negócio é o seguinte, dia 15 de novembro, com Covid, com coronavírus, vamos nos manter em segurança, mas vamos para a urna. Vamos para a urna, porque cidadania a gente tem que exercer todos os dias. E eu estou pedindo aqui para vocês, 13333 é meu número. Estou pedindo voto, estou pedindo mesmo, porque a gente precisa se ver representado, se ver representada lá na Câmara. Não quer votar em mim?
pode votar em um monte de pessoas. Não vote nas mesmas pessoas que já estão lá há muito tempo. Não vote nessas pessoas. Vote, tem muita gente muito trabalhadora, muito honesta. Mas, por exemplo, vote no Eduardo Suplicy, vote no Donato, vote na Juliana Cardoso, vote em pessoas que são muito íntegras e que podem fazer um grande trabalho. Mas vão lá também e vote em mim, 13333. Esse é o Papo Reto. Pode me seguir nas redes sociais, é muito simples. Pedro Batista, 13333 nas redes sociais, Instagram, Facebook. E meu WhatsApp é 11 98441 3153. Repetindo, 98441 3153, para você votar em mim. Votar no 13333. Esqueceu o nome? Lembrou do nome de alguém que está lá há muito tempo? Pense nesse número, 13333. É isso. Esse foi o Papo Reto de hoje com Pedro Batista, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Fique conosco e acompanhe a programação da Tapera Taperá. Eu sou o Wallace Andrade e foi um prazer estar com vocês. Obrigado.